Gente, vocês já pararam para reparar quantas áreas da cidade são subutilizadas? Seu quintal, será que você não tem um espacinho ali que você poderia plantar? E será que tem como a gente transformar uma área dessa aqui, que só tem capim, e uma outra área, como essa aqui, que a gente tem produção de hortaliça, frutas, verduras, alimento, né, dentro da cidade? Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente transformou uma área dessa aqui em uma área assim. Então essa aqui é a nossa agrofloresta urbana, é um bairro central na cidade. Temos um quintal grande e um dos pontos que as pessoas questionaram é: vocês vão plantar numa casa que é alugada? Só que o que a gente precisa pensar? Se a gente ficasse aqui um ano, a gente já teria tirado boa parte do que a gente teria plantado. Então a gente resolveu fazer isso. Mesmo que a gente não ficasse, a gente ia fazer de qualquer jeito, porque a gente não pode ver uma terra sem plantar que a gente quer fazer isso. Vou mostrar para vocês como que tá lá dentro hoje. Quem entra aqui dentro hoje mal imagina que há 1 ano e 5 meses atrás isso aqui era só capim. Não tinha nada de alimento aqui. E a gente, com algum esforço empreendido, a gente conseguiu transformar essa área que é de 15 por 6 numa agrofloresta, que a gente tem então um consórcio de hortaliças e espécies mais arbóreas, espécies arbustivas também. E hoje a gente consegue produzir uma boa parte do nosso alimento aqui dentro da nossa casa. Então, o primeiro passo foi a gente preparar a área, removendo capim, removendo o resto de entulho e também bastante concreto. Em seguida, a gente descompactou o solo e a gente fez também uma coleta de materiais que seriam necessários, como a madeira e também muita palha, muita. E como a gente tem cachorros, a gente resolveu cercar a área com pallets. Em seguida, os canteiros foram preparados usando a madeira e também cobrimos os canteiros com a palha que nós coletamos na rua e plantamos. E logo após alguns dias, a gente já começou a ver o resultado. E em 6 meses, a área já estava completamente modificada. A agrofloresta, ela pode ser aplicada em diversas escalas, tanto em larga escala quanto numa escala menorzinha no seu quintal. Então, dentro da cidade, se você olhar quantos lotes não tem que você poderia fazer isso na sua calçada, a gente faz isso também na nossa calçada. E será que a gente não poderia aproveitar melhor a cidade, melhor os nossos espaços para produzir pelo menos um pouco do nosso alimento? Talvez você não consiga produzir tudo, porque o seu espaço não é tão grande. A gente não consegue produzir tudo que a gente consome aqui. Mas uma boa parte do alimento que é realmente nutritivo, a gente consegue tirar daqui. Então, muitas folhas, muitas hortaliças, frutas estão vindo agora, mamão, banana. Essa é uma questão bem pertinente nos dias atuais, né? Para quem a gente está delegando a nossa produção de alimentos? Nessa área, devido ao sombreamento, nós já não temos mais hortaliças, mas nós temos frutas como o mamão, a banana, temos berinjela, temos algumas outras folhas como a moringa, o hibisco, que são muito aproveitadas também na nossa alimentação. E depois a gente vai fazer o manejo e vai tirar um pouco desse sombreamento para poder também entrar com outras hortaliças. Em áreas urbanas a gente tem alguns desafios que a gente não tem na zona rural. Então, por exemplo, a gente tem um muro, né, que é uma sombra que a gente não consegue manejar. A gente precisa lidar com isso. Então, nesses canteiros, por exemplo, a gente precisa entrar com espécies mais de sombra. E a gente tem algumas espécies que precisam ser melhor alocadas. Então, aqui nesse caso, a gente tem essa bananeira que ficou muito alta e mais alta do que a gente esperava. E então, por isso, ela está incomodando um pouco, porque ela está incomodando aqui a fiação. Então, os desafios para fazer uma agrofloresta urbana, eles são um pouco diferentes, talvez bem diferentes, de uma agrofloresta num espaço rural que você pode expandir. No nosso caso aqui, a gente não consegue expandir a nossa área para outro lugar. Nosso espaço é limitado. O que a gente precisa fazer, se a gente quiser entrar com espécies de sol novamente, é fazer um manejo que deixe entrar muito mais luz. Então, a gente não consegue
a gente não vai conseguir fazer com que esse pedaço de chão se torne uma floresta, porque a gente não tem para onde migrar para a nossa produção de hortaliça. Então a gente vai fazer sempre esse manejo constante, bem drástico, de deixar entrar bastante luz. Lembrando que o manejo, ele é a chave do sistema, sempre tem que fazer o manejo no sistema agroflorestal, mas no sistema urbano, na área urbana, você precisa fazer ele com mais intensidade se você quiser manter espécies de sol. Se você quiser manter espécies mais sombreadas, o seu manejo vai ser menor, né? Você vai precisar deixar entrar menos luz do que numa área que você quer produzir hortaliça, por exemplo. Então, em canteiros como esses que estão muito perto do muro, a gente entra, por exemplo, com espécies que gostam mais de sombra, como, por exemplo, a taioba, que se deu muito bem ali. Alguns dos pontos básicos que a gente precisa entender dentro desse sistema é que a gente precisa de muita lignina, então por isso a gente usou troncos de madeira que foram coletados na própria cidade, de árvores que foram cortadas, foram podadas. A gente reuniu todo esse material e cortou ele do tamanho que a gente pudesse usar nas passarelas aqui. E nos canteiros a gente usou também muito material que foi coletado na cidade, como grama. Muitas vezes um material como esse, que é a grama, que você roça e joga fora, você pode aproveitar dentro desse sistema. Então a cidade, apesar de parecer um lugar mais inóspito para a agricultura, ela pode sim ter materiais que você pode aproveitar. É só você ter um olhar de pesquisa e de busca. Canteiro, a gente tem então... a gente tinha plantado uma cagaita, que é uma espécie frutífera. Ela não deu certo, mas a gente já tinha colocado uma semente de cajuzinho. Tem uma mamão que está vindo aqui. Tem a mandioca, já teve milho, já teve abóbora. A gente tem também a moringa, que é uma espécie muito nutritiva. Tem a mamona, que além de proteger as nossas arbóreas, vai fornecer biomassa e também alimento para a fauna nativa, que é extremamente importante para a polinização, para a formação dos frutos, das sementes. Então aqui, nesse cantinho aqui, a gente tem a aplicação de alguns princípios da agrofloresta numa calçada, né? Então qualquer espaço pode ser aproveitado. Essa calçada estava toda concretada, então a gente quebrou ela para poder fazer esse canteiro. E a gente tem também aqui o material que foi recolhido da própria cidade, que são as madeiras. Aqui a gente já tem uma outra área, um quintal que está sendo transformado. Então a gente tem ali uma mandala que está sendo aproveitada com hortaliças e essa área aqui que tinham plantas ornamentais que foram removidas e agora vai virar um canteiro também com algumas ornamentais aqui mais no canto, e essa área toda vai ser aproveitada para fazer uma horta no esquema sucessional. Então aproveitando o tempo e o espaço, o tempo diferente de cada hortaliça, e também seguindo alguns princípios, como por exemplo a cobertura de solo, já usando também materiais da própria cidade, como a grama roçada, né, de praça, e algumas madeiras também que foram coletadas na cidade. Então nós temos aqui couve mizuna, alface roxa, alface manteiga, alho poró, tomate, tudo isso nesse espaço. Então um cantinho, um espacinho no quintal, no meio do quintal, que não é grande, mas que dá para produzir bastante hortaliças.